Saravá, meu povo de Umbanda, agosto, o mês do gosto. Vamos começar a mudar um pouco essas nossas frases que elas têm, a palavra tem peso. Passando a vinheta, a gente conversa. Saravá, meu povo de Umbanda, meus amigos, seguidores, aqueles que não são umbandistas, mas têm conversado comigo porque têm assistido os nossos vídeos, eu estou muito satisfeito. No mês de julho a receptividade foi bem interessante, as pessoas comentaram, gostaram do tema, porque a gente toca em alguns assuntos, eu pelo menos tentei tocar em alguns assuntos mais relacionados mesmo à prática dentro de um terreiro, não mais especificamente de um terreiro, mas dentro da Umbanda, que é o uso das palavras, muitas delas com a maior influência, principalmente do Iorubá, né? E esse mês de agosto nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa religião, lembrando, como sempre, um irmão nosso falou que seria bem interessante que a cada mês que houvesse alguma data relacionada à nossa prática religiosa nós comentássemos. Em agosto nós temos um dia dedicado a seu Atotô Obaluaê, meu pai amado, lindo, o Senhor da saúde, o Senhor da cura, aquele que nos dá a oportunidade do crescimento através de uma enfermidade, né? Paira nos meios, nas redes sociais, em alguns lugares, algumas ideias um pouco distorcidas, e aí as pessoas dizem, então o Obaluaê é o Senhor da morte. Não, ele não é da morte, né? Ele é da vida, só que ele está entre aquele trânsito dos dois tipos de vida, entre vida e morte. Ali ele está para receber as almas que deixam o corpo, né, e encaminhá-las segundo a lei divina aos seus caminhos mais corretos de resgate do outro plano, já com outra vestimenta que não mais a corpórea. Mas então, mês de agosto, Atotô Obaluaê, o Senhor da cura, o Senhor que veste um manto de palhas, o Senhor em que a pipoca, né, dentro da nossa prática na religião no Brasil, seja uma das representações mais clássicas de Atotô, é a pipoca. Porque no outro dia eu ouvi uma pessoa que conhece muito da religião, das religiões mais africanas, dizendo que a Totô o Obaluaê não seria representado por pipoca, porque isso não se faz na África. Mas nós não podemos esquecer que há um trânsito entre a África e o Brasil, a chegada dos nossos irmãos que foram capturados na África, foram trazidos para cá para servirem de escravos. Eles tiveram esse processo de readaptação da vida e algumas questões que lá se fazia, aqui não se faz mais, mas era necessário uma adaptação, uma ressignificação, era preciso, né? Como também, da mesma forma que eu ouvi que lá na África não se faz a pipoca para o Obaluaê, também ouvi com muita propriedade até o discurso de quem disse que Iemanjá, aquela cujos filhos são peixes, é o significado do nome, lá em Água Doce, porque o orixá das águas salgadas do mar é outro. É verdade, nós temos um orixá das águas salgadas africano, mas que não foi trazido o seu culto para o Brasil. Então, por toda uma questão de sincretismo, de convivência, muito mais dos negros que estavam nos litorais do país, onde há uma gama de território coberta por mar, e Iemanjá é a rainha do mar. Então, nós não podemos esquecer que são realidades diferentes. Realidade africana, realidade brasileira. Nós estamos falando de uma distância não só física, né? Não só de você colocar quantos metros está a África do Brasil, né? Qual é a distância? Não, nós estamos falando também de um distanciamento
temporal, né? Que quando os africanos foram trazidos para o Brasil, vieram não porque eles foram trazidos, né? Quando eles foram trazidos para o Brasil, havia práticas naquele tempo, lá na terra deles. E quando chegaram aqui, essa mistura de forças, de crenças, foi dando uma outra roupagem aos cultos. E nós estamos falando de mais de 500 anos. Então, assim, até muita coisa que naquela época, lá na África, se cuidava de uma forma, hoje, provavelmente, eu estou falando com desconhecimento de causa, eu acompanho algumas redes sociais que mostram práticas na África, mas eu não me aprofundo nisso. Mas, mesmo assim, são práticas diferentes. O mundo é outro. Eu tenho falado isso. Até a Umbanda do começo do século XX, não é a mesma Umbanda de hoje, por uma questão temporal, de convivência, de contato com outras culturas, com outras informações. Lembremos-nos que no começo do século, por exemplo, para você ter contato com algum tipo de cultura, né, em leitura, em pesquisa ou mesmo em conversas, isso levava tempo. Hoje em dia, basta um clique, né? Se a gente tinha que caçar muita coisa para ler, hoje em dia você lê com muita facilidade, o que redobra o nosso cuidado, porque nem sempre tudo que está dito, tudo que está colocado é a melhor forma, é a forma mais clara da religião, né? Nós não podemos sair por aí buscando, eu sempre digo isso, as raízes da nossa religião nas práticas atuais como inflexíveis. Não, nós não podemos perder de vista aquilo que nos fundamenta. Mas nós também podemos rever as nossas questões dentro do nosso mundo atual e que essas coisas da modernidade possam colaborar. Uma delas, eu sempre falo, é o que eu estou tentando fazer aqui, trazer uma conversa, alertar, levantar alguns pontos para que a gente pense e repense, né? Também, não a título de denúncia, porque, como eu sempre digo, eu não sou ninguém, nem dono da verdade. Algumas coisas precisam ser revistas, precisam ser cuidadas. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube muito delicado, vamos dizer assim, perigoso, de uma informação que um sacerdote ou alguém que se dizia sacerdote falava sobre escolha de pai e mãe de cabeça. Escolha, né? Não sei, algumas pessoas disseram que era brincadeira, mas se era brincadeira, não havia nada no vídeo que, para mim, denotasse que era uma brincadeira, porque a gente às vezes brinca, né? A gente brinca de macumbeiro e tudo mais, não, e a gente não acredita que nós somos macumbeiros no sentido pejorativo, é só uma forma engraçada, brincalhona, leve de falarmos uns com os outros. Mas, de qualquer forma, se você percebe que é um tom jocoso, ou se coloca na legenda ironia na fala, você já coloca pronto para todo mundo saber o que está escutando. Mas se não, como é que a gente pode descobrir? Porque a gente vê tanta coisa em nome da nossa religião, não só da Umbanda, do Candomblé, do Catimbó, né, do Tambor de Minas, de todas essas religiões que são mais de cunho oral, né, de tradições orais mais do que escritas, que não tem um dogma, não tem um livro para seguir. Houve uma pausa estratégica para eu tossir, mas eu cortei. De qualquer forma, vamos pensar nessas questões que eu estou colocando no mês de agosto sobre o cuidado com o tempo e a distância. O tempo e a distância, não estou falando só de África, não, estou falando de Brasil, tá? Nós somos um país de dimensões enormes, né? Nós temos influências nas nossas religiões maiores de um lado que do outro. Nós não podemos sintonizar, nós não podemos colocar tudo no mesmo diapasão, uma vez que nem o nosso idioma, a língua portuguesa, é o mesmo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul e no Maranhão,
ou no Nordeste, em Salvador, na Bahia, ou no Mato Grosso, ou mesmo carioca, né? Nós temos uma divulgação maior de alguns falares, até por causa da mídia, da televisão e tudo mais, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos uma diversidade linguística no nosso país, da mesma forma a religião. Porque, como eu disse, não é uma religião de dogma, não é uma religião que tenha um documento escrito que diga a religião é assim que se faz, como outras religiões nós temos aqui no Brasil e no mundo inteiro, que dizem, por exemplo, né, a missa católica ela é feita, cântico de introdução, aí vem a oração de arrependimento, depois vem a primeira leitura, a segunda leitura, a homilia, a comunhão. Nós não temos isso. Nós temos pela prática, um ritual mais ou menos parecido em todos os terreiros, mas isso não está descrito. Tanto é que os nossos irmãos católicos, por exemplo, eles têm a leitura, a primeira, a segunda leitura, o tema da semana, dentro do calendário cristão, católico cristão, eles têm a mesma leitura. Então a missa aqui vai ter a mesma leitura que a missa em Brasília, que é uma missa em Manaus. Nós não temos isso. Nós temos o nosso calendário litúrgico, em que, como eu falei, nós saudamos alguns orixás, algumas entidades em determinados meses, mas isso não é uma regra, isso não está fechado. Então vamos ficar atentos a esse tipo de comportamento nosso diante da religião, para que quando alguém fale com você sobre a religião, diante de tantas intolerâncias que nós temos visto e tem aumentado muito, eu não sei se tem aumentado muito ou se a mídia tem facilitado muito essa nossa percepção, né? Eu vi no outro dia dois policiais que estavam, acho que, perseguindo um suspeito de alguma coisa, não vou entrar nesse mérito, e eles acharam ou viram, não sei, que o suspeito entrou num terreiro de candomblé, e aí eles pularam o muro do terreiro, os policiais, né, invadiram o terreiro na busca do suspeito. E o pessoal do terreiro filmando, dizendo inclusive, olha, vocês estão invadindo o nosso espaço privado, né? E aí os policiais, pelo calor pela emoção da hora, da situação, estavam agredindo verbalmente. Então foi um fuzuê, na verdade, né? Eu não sei quem está certo, quem está errado, não estou aqui para julgar, só estou dizendo que a gente vê hoje em dia isso com muito mais frequência, porque os meios de comunicação facilitam, né? Então vamos prestar atenção ao que nós podemos usar de melhor para a nossa religião, porque é o conhecimento, não tenho dúvida disso, que combate a intolerância. Quando a gente escuta alguém falar da nossa religião num tom de crítica ou apontando alguma coisa, se nós não temos conhecimento dessas coisas, nós nos calamos. E ao calar, nós quase que concordamos com a pessoa que aquilo que ela está falando é verdade. Então nós temos que ter argumentos para dizer, olha, se foi assim, você tem que ver o todo, não pode ver a parte. Você tem conhecimento de toda a história anterior e posterior ao que você está me falando? Não, isso não acontece na Umbanda. Isso que acontece, que dizem, que estão dizendo aqui é Umbanda, não é Umbanda. Pelo menos foi assim que eu aprendi, pelo menos assim no meu terreiro não acontece. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser a nossa conversa com aqueles que desconhecem a religião, as nossas religiões. Quando eu falo a religião, estou falando da minha, mas eu quero englobar todas as religiões, principalmente as de matrizes africanas, indígenas, né? Para que a gente possa argumentar. Temos que deixar a nossa voz mostrar para as pessoas que nós estamos sabendo o que estamos falando. Não há mais, hoje em dia, porque já existiu isso, é assim porque é assim. Não pode. As pessoas não ficam conformadas com esse tipo de resposta. Não é assim porque é assim. Não é assim porque eu não sei explicar, então deixa do jeito que está.
eu faço por repetição. Não pode. É óbvio que muita prática, como é uma religião, são religiões do ouvido para a boca, a transmissão oral, realmente as práticas vão se repetindo, elas vão se repetindo, nós vamos fazendo isso nos nossos terreiros, aquilo que nossas mães e pais ensinaram, a gente passa para os nossos filhos e assim sucessivamente. Mas a cada dia cresce o número de praticantes, novamente eu vou falar da Umbanda, que querem saber o significado, querem saber por que estão fazendo, como estão fazendo, qual é a rotina do terreiro, qual é o fundamento daquele terreiro. Tem coisas que a gente só vai aprender com o tempo, né? A gente costuma dizer os mais velhos primeiro, depois os mais novos. E os mais novos um dia chegarão a mais velhos. Mas é tempo de pé no chão para aprender a ser um bom bandista. Que nesse mês de agosto, nosso querido Atotô Baluaê nos cubra de bênçãos, de saúde, de alegria. Que todos os nossos orixás iluminem nossos caminhos, que nossas entidades de luz continuem a trabalhar em nome daquele que criou tudo. Até setembro, um mês forte, um mês bonito, nós vamos conversar um pouquinho mais. Axé!